irrepreensibilidade. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto aos que eram da minha mesma idade, eu me avantajava a eles. É o que ele escreve em Filipenses 3, não é? Mas o que para mim era um lucro, eu considero um lixo, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual eu perdi todas as coisas. E as considero como um refúgio, um lixo inútil, é a palavra, para ganhar mais de Cristo. E ser achado nele, sem justiça própria, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha as palavras dele. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E não que eu tenha já obtido a perfeição, mas eu faço uma coisa. Deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Porque eu prossigo para um alvo. É o prêmio de uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, e todos que somos maduros, adultos, tenhamos o mesmo pensamento. E se pensais de outro modo, como que dizendo, se vocês não têm visto a carreira ascensional assim, que ela é uma carreira ascensional, Deus vos esclarecerá. Filipenses capítulo 3. Todavia andemos de acordo com a luz que já temos alcançado. Que maravilha, meus irmãos. Esse foi o homem que o Senhor Jesus foi buscar. Sabe, quando ele escreve esse texto que citamos de 1 Timóteo 1, que ele é um tipo, um modelo da misericórdia, sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Se ele fez isso comigo, ele é capaz de fazer com qualquer um. Porque eu era o blasfemo, o insolente e o perseguidor da igreja. E você sabe que a visão de Cristo e consequentemente a visão da igreja que Paulo teve foram inigualáveis com relação a qualquer outro apóstolo, inigualáveis. Então, quando ele viu a Cristo e consequentemente viu a igreja como ele viu, então ele tem essa marca no seu registro de 1 Timóteo. Eu era um perseguidor da igreja. Interessante que ele não diz de Cristo, não é? Porque o que foi que ele ouviu na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então, mais uma vez, bendito seja o Senhor, porque podemos seguir essas pisadas nessa epístola 2 aos Coríntios. Então vamos lá. O texto que lemos, capítulo 1, verso 3 a 9, é uma passagem extremamente interessante como sendo introdutória. E já vamos ver por quê. O primeiro elemento que eu queria destacar é que na carreira de Paulo, ele teve a convicção de algo que nós precisamos muito aprender. Ele teve convicção de que todas as coisas que o nosso Senhor Jesus, que havia colocado a mão nesse barro, como já falamos, trabalhou nele no passado e continuava trabalhando nele, não tinha como alvo final apenas ele mesmo. Você ouviu bem isso, irmão? Todas as coisas que o Senhor trabalhava em Paulo, ele compreendeu que havia o propósito, que tinha o propósito de se traduzir em benefício, avanço para todo o corpo de Cristo. Então você vai ver, já lemos o texto, não precisamos ler de novo, ele vai dizer assim: toda a nossa tribulação é para a vossa consolação. Mas também ele vai dizer, toda consolação com que temos sido consolados. Quando você lê aí na revista atualizada a palavra contemplados, se você buscar no original é a mesma. Todas elas são derivadas de parakaleo, o nome usado para o Espírito Santo, ou de paraclesis, consolação, parakaleo, consolador, o Espírito Santo. Então é traduzido aí por conforto, traduzido aí por consolo, com que somos contemplados por Deus. Mas a palavra no original é todas as vezes a mesma, é sempre parakaleo e as derivadas dela, né? Então ele vai dizer, toda a nossa tribulação é para a vossa consolação, toda a nossa consolação também é para a vossa consolação. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo?
que correr a carreira cristã é ser moldado pelo Senhor de tal forma que tudo aquilo que Ele opera em nós não tem como alvo final nós mesmos, mas tem como alvo final aquilo que é o alvo final no coração do nosso Senhor Jesus. E qual é o alvo final no coração do nosso Senhor? A sua igreja. Ele se entregou